Você já se perguntou, por que desejamos tanto quem se afasta de nós? Por que os gestos mais nobres, quando oferecidos sem medida, tornam-se invisíveis? E por que, quanto mais você tenta provar que é digno de amor, mais indigno se sente? Os homens esquecem mais rapidamente a morte do pai do que a perda do patrimônio. Nicolau Maquiavel. Essa frase não é apenas sobre poder ou política, é sobre o que realmente move as relações humanas: valor, escassez e desejo. Veja bem, o que é o amor senão uma guerra silenciosa entre presença e ausência? Entre mostrar-se demais e esconder-se o suficiente? Quantas vezes você já deu tudo e recebeu quase nada? Quantas vezes se curvou para ser escolhido e, no fim, foi ignorado? Talvez o erro esteja no verbo escolher, porque o homem que precisa ser escolhido já perdeu sua soberania. Nesse vídeo você não vai encontrar fórmulas baratas, truques de paquera ou frases de efeito de algum guru de autoajuda que nunca amou profundamente. O que você vai encontrar aqui é sangue, o sangue de séculos de filosofia, psicologia e desespero humano. Você vai ouvir 5 princípios maquiavélicos que não foram criados para seduzir, mas que, ao serem vividos com autenticidade, fazem com que as mulheres queiram desesperadamente fazer parte do seu mundo. Não por manipulação, mas porque, finalmente, você terá algo que a maioria dos homens perdeu: um centro de gravidade próprio. Aqui, Maquiavel não será apenas o estrategista político, ele será o cirurgião do ego ferido, o espelho quebrado da masculinidade, o homem que entendeu que para comandar um estado ou um coração, você precisa, antes de tudo, comandar a si mesmo. Se você já cansou de fingir, de bajular, de se explicar, de correr atrás, se há algo em você que ainda pulsa em silêncio, como um rei exilado esperando reconquistar seu trono interior, então essa jornada é sua. Mas atenção, essas 5 regras não são confortáveis. Elas não foram feitas para agradar, elas foram feitas para libertar. E a liberdade dói. Então sente-se, respire fundo e permita que essas ideias penetrem sua mente como um veneno lento ou um antídoto necessário. Porque quando você para de implorar, elas começam a implorar por você. Há um tipo de homem que, ao entrar em um cômodo, não precisa abrir a boca. Ele não força charme, não exibe conquistas, ele está ali. E isso basta. Você já viu esse tipo. Enquanto outros se curvam, se exibem ou imploram por atenção, ele permanece em silêncio, como um altar que sabe que os fiéis virão. Essa não é arrogância, é estratégia existencial. Maquiavel jamais escreveu sobre amor romântico, mas escreveu sobre poder. E o amor, meu caro, é o território mais selvagem do poder humano. O príncipe deve desejar ser temido e amado, mas se tiver de escolher, que seja temido. Agora ouça isso com outros ouvidos. Aqui, temido não significa agressivo. Significa respeitado, intocável, valioso, raro. A maioria dos homens comete um erro fatal. Oferecem sua presença como se fosse uma esmola. Sempre disponíveis, sempre sorrindo, sempre dizendo sim. E quanto mais se entregam, mais invisíveis se tornam. Porque o amor, assim como o poder, não é dado, é provocado. Há algo cruel, mas verdadeiro no desejo feminino. Ela deseja o que não possui por completo. Ela se apaixona não pelo que é fácil, mas pelo que é difícil de decifrar. Não por aquele que a coloca no centro do mundo, mas por aquele que tem um mundo no qual ela quer entrar. Sabe o que acontece quando você corre atrás de uma mulher? Você se transforma numa vitrine em liquidação, um cartaz piscando: leve-me, estou disponível, a qualquer custo. E o que é abundante perde valor. Imagine um perfume raro, escondido numa loja antiga de Paris, sem propaganda, sem vitrine. Agora imagine um borrifador gratuito na entrada de um shopping popular. Ambos podem ter o mesmo aroma. Mas qual deles você desejaria mais? A mente humana e o coração são assim. Desejamos o que não se entrega com facilidade. Por isso, a primeira regra maquiavélica da sedução não é conquistar, é tornar-se o prêmio, o troféu, a figura enigmática que não busca, mas atrai, que não se oferece, mas se faz presente de maneira firme e seletiva. Você pode pensar, mas isso não é jogar? Não, jogar é fingir ser o que você não é. Aqui estamos falando sobre viver uma vida tão plena, tão densa, tão sua,
que qualquer pessoa que queira fazer parte dela precisa se qualificar, e não o contrário. Você já foi aquele que manda mensagem e fica esperando a resposta? Aquele que pergunta, será que fiz algo errado? Aquele que dá tudo na esperança de receber migalhas? Então já sabe o sabor da humilhação, e talvez esteja pronto para o gosto mais amargo e libertador da transformação. Veja, não se trata de ser indiferente, mas de ser inteiro. Homens inteiros não correm atrás, eles caminham em linha reta e quem os ama corre ao lado. Se desviar de seu próprio caminho por causa de uma mulher é abrir mão do que há de mais precioso em você. Seu eixo, seu reino interno. Mulheres, no fundo, não querem um homem que as faça o centro do universo. Querem ser o eclipse num universo que já gira. Querem entrar numa órbita estável, misteriosa, segura e instigante. E isso só acontece quando você é capaz de estar plenamente presente, mas jamais implorando, capaz de olhar nos olhos dela e dizer sem palavras: você é incrível, mas eu também sou, e minha vida é boa demais para ser sacrificada por um talvez. A escassez autêntica, aquela que vem de uma vida cheia, de um propósito real, é afrodisíaca. Você quer ser desejado? Então torne-se raro. Cuide do seu corpo não por vaidade, mas por disciplina. Cuide da sua mente não por vaidade intelectual, mas porque você respeita o seu próprio silêncio. Crie metas, viva paixões, cultive algo que não dependa da aprovação de ninguém. E então, quando você estiver ocupado demais vivendo sua grande obra, ela vai sentir sua ausência como uma presença sufocante. E aí ela virá, mas não por truques. Ela virá porque você finalmente parou de correr. A natureza odeia o vácuo. Quando você se retira, algo precisa ocupar o espaço. E o desejo dela, alimentado pelo seu silêncio, pela sua presença seletiva, pela sua vida cheia, vai tentar invadir. E é aí que o jogo vira. Não porque você venceu, mas porque você nunca esteve jogando. Há algo no silêncio que grita. Não um silêncio vazio, mas aquele que guarda dentro de si segredos, dores, conquistas e enigmas. É esse silêncio que atrai. Não o da ausência, mas o da presença não entregue por completo. Sabe o que cansa uma mulher? Alguém que no primeiro encontro já despeja toda a autobiografia emocional em cima da mesa. Meu passado foi assim, minha ex fez isso, meu sonho é aquilo. Em uma noite ela lê o livro inteiro. Mas os livros que devoramos rápido raramente relê-se. Já os que nos deixam com perguntas, esses habitam nossa mente por anos. Maquiavel dizia que um líder sábio jamais revela todas as suas intenções. O mesmo vale para o homem que deseja ser desejado. Não por covardia, mas por estratégia emocional. Porque quando tudo é dito, nada é sagrado. E o sagrado, aquilo que pulsa em silêncio dentro de nós, é o que realmente seduz. A mente feminina, como a masculina, deseja explorar, decifrar, conquistar. Quando você se expõe por completo, sem tempo, sem medida, sem mistério, ela não precisa mais imaginar. E a imaginação é o lugar onde o desejo nasce. Já percebeu como personagens misteriosos nos filmes são quase sempre os mais sedutores? Não é porque falam pouco, é porque dizem menos do que sabem. Eles deixam espaço para que o outro preencha com fantasia. E a fantasia, meu amigo, é a arquitetura do desejo. Você pode ser o homem mais interessante do mundo, mas se despe emocionalmente em excesso, logo parecerá previsível. E o previsível, no campo da sedução, é como água morna. Nunca se lembra, nunca se deseja de novo. Isso não quer dizer que você deva ser frio, inalcançável ou ausente. Significa que você deve saber guardar partes de si como se guardam relíquias, com reverência. Uma história não contada, um trauma não detalhado, um sonho guardado no olhar. Esse é o espaço onde a curiosidade feminina floresce. Ela vai olhar para você e pensar: quem é esse homem que não precisa se explicar? Por que ele não tenta me convencer de nada? Será que ele está testando a minha inteligência ou apenas respeitando o meu tempo? Ela vai te estudar, vai te observar, vai procurar suas falhas, seus medos, e quanto mais ela tenta decifrar, mais enredada se torna. Você se transforma num enigma, e o enigma é o convite mais poderoso que existe. Não estamos falando de manipulação, estamos falando de ritual.
O amor, quando surge de maneira real, é um ritual, não um relatório de dados, e o ritual exige tempo, descoberta, paciência e tensão. Você precisa ser como aquele cômodo mal iluminado de uma mansão antiga. A cada porta que ela abre, há algo novo, e mesmo assim, ela sente que ainda não viu tudo. Essa sensação de há mais é o que mantém o fascínio. Mostre camadas, revele fragmentos, mas guarde o núcleo. Deixe haver sua força, mas esconda suas cicatrizes por um tempo. Mostre sua inteligência, mas não seu mapa emocional completo. Dê-lhe acesso ao jardim, mas mantenha o santuário trancado. E sim, um dia talvez ela ganhe a chave, mas apenas se tiver coragem suficiente para merecer o que está lá dentro. Não por vaidade, mas porque o que é valioso precisa de provações. Esse jogo silencioso, onde você não mente, mas também não entrega tudo, é o que separa o homem comum do homem inesquecível. E no mundo da sedução, ser inesquecível é muito mais poderoso do que ser desejado por um instante. Lembre-se, não é sobre ser um mistério eterno, é sobre ser um universo onde o outro deseja entrar, mas nunca alcançar por completo, porque no final o que mantém o desejo vivo não é o que sabemos, é o que ainda resta a descobrir. Há uma cena silenciosa que se repete noite após noite na vida de muitos homens. Ele olha o celular, nenhuma resposta, revê as mensagens, analisa cada palavra, cada vírgula, sente o peito apertado e então, num surto impulsivo, escreve mais uma vez: "Você está bem? Fiz algo errado? Por que sumiu?" Esse é o instante exato onde a atração se esvai, não por maldade, mas por instinto. Porque o homem que não consegue conter seu desespero torna-se emocionalmente frágil, e ninguém deseja aquilo que parece desabar com um sopro. Maquiavel, no âmago de sua filosofia, ensinava que o verdadeiro líder é aquele que não se abala com o caos. Ele pode sangrar por dentro, mas por fora permanece erguido, porque ele sabe, quem se mostra fraco demais diante do inimigo não conquista o respeito, nem a vitória. Agora transpõe isso para o campo do amor. O inimigo não é ela, é sua insegurança, sua necessidade desesperada de validação, sua pressa em obter garantias antes mesmo que o desejo possa amadurecer. Você precisa entender algo profundo, quase brutal. A emoção descontrolada é um convite para o desprezo. Não importa o quanto você diga que ama, que se importa, que quer estar perto. Se suas palavras são regadas por ansiedade, urgência e dependência, elas não seduzem, elas sufocam. Mulheres percebem isso. Sentem. Elas não precisam de um mapa para saber quando você perdeu o controle da sua bússola interna. E o que era atração vira pena. O que era encanto vira incômodo. Mas o homem que domina suas emoções, não as reprime, mas as governa, esse sim, irradia algo raro, estabilidade. Ela pode cancelar um encontro, ela pode demorar a responder, ela pode até provocar, testar, provocar de novo, e ele apenas observa com um leve sorriso e segue sua rotina, não por frieza, mas por disciplina emocional, por entender que não se ajoelha diante de flutuações externas, porque o seu mundo interno não está à venda. Esse tipo de homem é raro e por isso tão desejado. Ele é como uma árvore no meio da tempestade, balança, mas não quebra. E toda mulher, consciente ou não, busca esse tronco firme ao qual possa se apoiar. Mas aqui está o ponto crucial. Você não se torna esse homem de um dia para o outro. É preciso prática. É preciso sangrar em silêncio algumas vezes. É preciso errar, reagir mal, pedir desculpas. E então, lentamente, aprender a respirar antes de agir. Porque quando você consegue ver a própria emoção surgir e escolher o que fazer com ela, você deixa de ser um animal instintivo. Você se torna um soberano, um imperador de si mesmo, e é aí que ela começa a respeitar você. Não por medo, mas porque, diante de sua calma, ela sente segurança. Diante de sua pausa, ela vê inteligência. Diante da sua ausência de desespero, ela percebe valor. A frieza controlada não é desamor. É a capacidade de não ser consumido por aquilo que você sente. É sentir tudo. E mesmo assim, escolher não perder o eixo. É amar, mas não implorar. É querer, mas não rastejar. É se importar, mas manter a honra.
Porque o homem que explode por qualquer provocação, que exige respostas imediatas, que se desespera com um silêncio, esse homem é previsível, é frágil, é emocionalmente inseguro, e o que é frágil não atrai, a não ser por instinto maternal. Mas aqui nós não buscamos ser cuidados, buscamos ser desejados. Então, da próxima vez que o caos ameaçar invadir, respire, volte para o seu corpo, faça silêncio dentro de si. E lembre-se, você não precisa provar nada para ninguém que não reconhece o seu valor. O homem que segura suas emoções diante de um teste não reprime sua humanidade, ele honra sua soberania. E esse autocontrole, essa frieza serena, é o que faz dela não apenas uma mulher interessada, mas uma mulher em estado de reverência. Você se lembra da primeira vez em que se calou quando queria gritar? Ou quando deixou passar uma atitude desrespeitosa com medo de parecer difícil demais? Quantas vezes você engoliu o incômodo e sorriu? Quantas vezes confundiu submissão com paciência, bondade com apatia? Homens assim se multiplicam e morrem aos poucos. Maquiavel, ao observar os jogos de poder, notava que reis perdiam seus reinos não pela força dos inimigos, mas pela concessão silenciosa dos próprios princípios. Um território cedido aqui, outro ali, e quando percebem já não comandam mais nada. No campo da sedução, isso acontece todos os dias. Homens que, desesperados para agradar, dizem sim quando queriam dizer não. Aceitam ironias, desmarques, flertes disfarçados de brincadeira, e por trás de cada concessão há um pedaço de respeito que morre. Você acha que está sendo gentil, mas ela sente que está lidando com alguém que não se valoriza. E o desejo que poderia nascer escapa por entre os dedos. Sabe por quê? Porque o respeito é o útero do desejo. Uma mulher pode até rir, flertar, brincar com um homem gentil demais. Mas se ela não o respeita, ela não o deseja. E o respeito só nasce onde há limite. O limite é a fronteira sagrada do seu território. É a linha que diz: até aqui você é bem-vinda, a partir daqui, não mais. E um homem sem essa linha não é um território. É um tapete. Imagine dois cenários. No primeiro, ela brinca com você de forma que te diminui, e você ri como quem engole veneno com açúcar. No segundo, ela brinca, e você, com um olhar firme e um tom calmo, responde: tem coisas que eu não acho engraçado, e essa é uma delas. No primeiro, você pode conquistar o riso. No segundo, você conquista o respeito. E mais do que isso, o desejo. Porque o homem que impõe limites carrega em si um sinal silencioso. Eu sou valioso e não permito que me tratem como algo barato. Isso desarma, isso fascina, isso desperta algo primal. Mas atenção, impor limites não é gritar, nem agredir, nem ameaçar. É comunicar com calma, com elegância, com firmeza. É dizer não com a mesma leveza de quem diz sim, porque não tem medo de perder. E é exatamente isso que a torna curiosa, porque ela percebe que você não está preso ao resultado, você está preso à sua dignidade. E aqui mora o paradoxo: quanto mais você está disposto a perdê-la por fidelidade a si mesmo, mais ela sente que encontrou alguém que vale a pena conquistar. Pense bem, um homem que aceita tudo por medo de ficar sozinho, já está sozinho, porque ele abandonou a si mesmo. Mas o homem que se mantém inteiro diante da provocação, do desdém, da desorganização emocional do outro, esse homem irradia algo raro. Ele não precisa do amor, ele escolhe amar, e isso muda tudo. Mulheres testam limites, às vezes conscientemente, às vezes não. Talvez por trauma, talvez por hábito, talvez só para ver se o homem diante delas tem espinha, ou apenas músculos. Elas chegam atrasadas, ignoram mensagens, fazem convites em cima da hora. E a cada gesto, elas perguntam silenciosamente: você se ama o suficiente para me dizer não? E quando a resposta é sim, quando você recusa com leveza, quando você se retira sem drama, quando você diz: assim não funciona para mim, sem gritar, sem mendigar, ela percebe que está diante de alguém diferente. Alguém que não precisa ser adorado, apenas respeitado. E esse respeito é o solo fértil onde o desejo cresce forte e indomável. Dizer não afasta quem é verdadeiro, afasta os testes, filtra as farsas,
e abre espaço para que uma conexão real, feita de admiração mútua, possa florescer. O não é uma oferenda, uma oração, um lembrete. Eu sou meu antes de ser de qualquer outra pessoa, e o homem que sabe disso não é apenas desejado, é temido, admirado e, acima de tudo, respeitado. Há uma cena que se repete como um pesadelo recorrente na vida dos homens. Ela chega, linda, intensa, enigmática. A presença dela te tira do eixo, acelera tua respiração, altera teu foco, e sem perceber você começa a girar em torno dela. A academia fica para depois, a meta da semana é esquecida. O grupo de amigos some, seus hábitos, seus horários, sua rotina. Tudo começa a orbitar em torno de uma nova lua. Mas uma lua, por mais bela que seja, não foi feita para ser sol. Maquiavel escreveu: aquele que depende da sorte ou da boa vontade alheia jamais será livre. E no amor, essa verdade é ainda mais cruel. Você quer ser desejado? Então pare de viver como um súdito. Torne-se rei. O homem soberano não se molda ao desejo do outro. Ele molda o próprio destino. Ele não espera ser escolhido, ele escolhe. Isso não é frieza, é a maturidade, é a consciência brutal de que ninguém vai te salvar, de que o amor, quando chega, deve encontrar um império, não um terreno baldio esperando ser construído. O soberano tem um propósito maior do que o afeto. Ele ama sim, e profundamente, mas não deixa de treinar, de criar, de buscar, de produzir, de construir sua obra no mundo. E aqui está o segredo mais maldito da sedução. Quanto mais você se dedica ao seu caminho, mais ela quer caminhar ao seu lado, não porque você a ignora, mas porque não a idolatra, porque a sua vida já é tão cheia de sentido que ela não precisa vir para completá-la. Ela vem para celebrá-la. A soberania é, antes de tudo, uma escolha interior. É acordar cedo mesmo quando ninguém está vendo. É manter a palavra dada a si mesmo. É fazer o que precisa ser feito, mesmo que o coração esteja distraído com uma voz suave e um perfume doce. Ser soberano é entender que a paixão passa, mas a missão permanece, que o desejo pode cegar, mas a disciplina ilumina. É escolher todos os dias manter seu eixo, sua clareza, sua direção, mesmo quando alguém entra na sua vida e bagunça as certezas. Mesmo quando a vontade de ficar é maior que o medo de perder. Mesmo quando o toque dela faz você esquecer quem era, e ainda assim você lembra. Você lembra porque não quer ser só alguém que ama. Quer ser alguém que se lembra de si mesmo, mesmo amando. A mulher que te merece vai perceber isso, e vai se encantar não só com o seu corpo, seu jeito, suas palavras, mas com sua estrutura, sua consistência, sua firmeza. Ela vai perceber que, ao seu lado, não há um menino implorando por carinho. Há um homem caminhando com propósito, que a convida a caminhar junto, mas não para. Esse homem não pressiona, não cobra, não dramatiza, ele vive. E é esse viver, cheio de ritmo, presença e objetivo, que a faz querer estar ali. Não por carência, mas por admiração, porque no fim ela não quer só amor, quer direção, quer segurança, quer intensidade que não sufoque, quer liberdade com presença. E o único homem capaz de oferecer isso é aquele que já se fez inteiro antes de amar. Aquele que não tem medo da solidão, porque fez dela sua aliada. Aquele que construiu dentro de si um trono e sentou-se nele. Você pode ser esse homem. Não amanhã. Não depois que ela voltar, mas agora. Escolhendo suas batalhas. Silenciando os impulsos. Erguendo-se mesmo com o peito em chamas. Porque é isso que reis fazem. Eles sentem, eles desejam, mas jamais se ajoelham. Cinco regras, 5 lâminas afiadas apontadas não para o outro, mas para dentro. Não para manipular, mas para lembrar. Lembrar que, no fundo, não se trata de conquistar uma mulher, mas de não se perder de si mesmo ao desejar alguém. Você para de correr não porque desistiu, mas porque entendeu que, para ser desejado, precisa primeiro ser inteiro. Você deixa de se explicar demais, não por frieza, mas porque percebeu que o mistério não é a ausência,
é densidade. Você domina suas emoções não porque virou pedra, mas porque sabe que o mundo já está cheio de homens que desmoronam por qualquer silêncio. E você quer ser a diferença, quer ser o eixo. Você diz não quando necessário porque entendeu que o verdadeiro sim só tem valor quando nasce de um limite. E acima de tudo, você segue sua missão, porque o amor que vale a pena nunca desvia o homem do seu caminho. Ele caminha ao lado, ou fica para trás. Então, se você chegou até aqui, olhe-se no espelho e pergunte: você é o caçador ou o altar? Você espera ser escolhido ou vive como quem já se escolheu? No fim, Maquiavel não estava falando apenas de política. Estava falando de algo muito mais íntimo, o poder de permanecer firme, quando tudo convida você a se curvar. Quero te contar algo que nunca confessei em voz alta. Anos atrás, eu era aquele homem, o que enviava mensagens longas demais, o que mudava de planos para agradar, o que se anulava só para não parecer difícil. E sabe o que eu descobri depois de uma rejeição brutal? Que o que eu oferecia não era amor, era submissão disfarçada de afeto. E o pior, nem eu me respeitava mais. Foi nesse abismo que conheci Maquiavel, não nos livros, mas na prática. Na decisão fria e dolorosa de voltar a ser soberano de mim mesmo, de erguer muros onde só haviam portas abertas, de valorizar meu silêncio, meu tempo, minha jornada. E como mágica, ou como consequência inevitável, tudo mudou. Porque quando você muda por dentro, o mundo se reorganiza ao redor, e o amor, o verdadeiro, passa a ser atraído pelo que você é, não pelo que você tenta parecer. Agora quero te oferecer algo que não é para qualquer um, mas é para você, que chegou até aqui em busca de respostas mais profundas sobre quem é e para onde está indo a sua vida. Criei algo que vai além de um livro. Construí um mapa para a alma, um manual que une ciência, filosofia e pensamento crítico para te ajudar a romper padrões mentais, questionar sua identidade e se reconstruir desde a raiz. Isso não é um e-book com frases bonitas. É um guia para quem já não aguenta mais viver no piloto automático. Se você sente que algo dentro de você está pedindo por mudança, evolução, clareza, então este é o seu momento. Clique no comentário fixado e acesse agora o Manual da Autotransformação. Não leia por curiosidade. Leia porque a sua vida depende disso. E se decidir iniciar esse caminho, você não será a mesma pessoa ao final da jornada. Se esse vídeo tocou em algo profundo aí dentro, obrigado, não por me ouvir, mas por ousar encarar o espelho sem maquiagem emocional. Essa conversa não termina aqui. Ela só começou. E agora, se você ainda não curtiu, comentou ou se inscreveu, sério, meu rei, você ouviu um tratado de guerra emocional e ainda está aí de braços cruzados? Deixa um comentário me dizendo qual dessas 5 regras te atingiu como uma bofetada existencial. Ou, sei lá, qual você ainda resiste em aplicar porque tem medo de perder algo que talvez nunca foi seu. E claro, se inscreve, porque o próximo vídeo que está aparecendo aí na tela é quase proibido. Tem algo nele que faz homens perderem o sono, mas você só vai saber se clicar. Vai, eu vou estar te esperando lá, em silêncio, como quem sabe que o poder mora na espera certa.